pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer, né? E tem muita gente me perguntando, né? Principalmente minha família, os amigos, por que que eu tô há muito tempo, né, sem gravar aqui pro canal. E hoje eu vim aqui, né, contar pra vocês o porquê, né, desse sumiço. Aproveito também já para pedir desculpas, né, por não ter gravado, né, enfim, durante todo esse tempo. Mas acontece que a vida ficou uma loucura, né? Para quem não sabe, eu moro fora, né? Fazem esse ano 2025 fizeram 3 anos, né, que nós nos mudamos de país. E aconteceu tudo muito rápido na minha vida, né? Então, casamento, depois a pandemia, e logo na sequência veio a nossa mudança para a França, né, no ano de 2022. Iniciou-se, né, um processo de adaptação, né, aqui no novo país, um processo de adaptação pela nossa imigração, né, para outro país. E em seguida vieram os nossos filhos, né? Assim, hoje nós temos 2 filhos, o Miguel e o Rafael. A família cresceu. E é por isso que eu tô aqui hoje também, né? Para poder atualizar vocês um pouquinho de como que tá a nossa vida, de como tá a nossa rotina. E para também dizer que são muitos sonhos, né, que eu gostaria de colocar em prática na minha vida, né? São muitos sonhos mesmo. Eu agradeço a Deus todos os dias, né, por todas as conquistas, né, que eu já tive, né, por tudo que eu tenho na minha vida, né? Eu sou muito grata a Deus, né, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho. Mas ainda são muitas coisas que eu gostaria, né, de colocar em prática na minha vida, né? Eu tenho um desejo muito grande pela minha vida profissional, né? Eu sempre tive um apelo, né? Um carinho muito grande pela minha vida profissional. A minha vida profissional tem tomado outros rumos, né? Que eu posso explicar posteriormente um pouquinho para vocês, né? Como que ela tá se desencadeando. Mas um grande sonho, digamos que pessoal, né? Que eu sempre tive na minha vida, que na verdade me despertou na minha vida, foi fazer vídeo. Sim, faz muitos anos que eu acompanho várias youtubers, né, várias influencers, né, tem umas 3, 4 que eu acompanho, digamos que todos os dias. E toda vez que eu assisto o conteúdo delas, eu fico me perguntando por que que eu não estou fazendo o meu, né? Jane, por que que você não está gravando, né? Por que que você não está fazendo o seu conteúdo, né? Por que que você não está compartilhando um pouquinho da sua vida com a sua família, com os seus amigos, né? E isso é um desejo que eu gostaria, né, de dar continuidade na minha vida. Lógico que vem a vergonha. Gente, para eu estar sentada aqui hoje gravando, é difícil para mim. Vocês não sabem o quanto é desafiador para mim. Mas se eu tô aqui sentada hoje gravando, vocês podem ter certeza que eu estou me superando. E hoje, por esse momento agora, eu tô com muito orgulho de mim, né? Então gravar sempre foi um desejo, né? Vem a vergonha, né? Lógico que vem a vergonha. Mas no dia a dia, né, eu acredito que eu vou ficando mais acostumada com a câmera, né, e também um pouco mais desinibida, né, para poder conversar com vocês. E retomar, né, esse projeto, né, do meu canal no YouTube e também movimentar mais o meu Instagram, desejos para este ano, né, de 2025. Para marcar esse recomeço, eu elaborei algumas perguntas, né, que são as perguntas que mais me fazem, né? São as perguntas que meus amigos me perguntam, que a família me pergunta, né? As pessoas que eu conheço aqui, né, que acabo conhecendo aqui na França, acabam me perguntando também, né? Então eu acho que é uma forma, digamos assim, que descontraída, né? De eu poder compartilhar um pouquinho de como que tá a minha vida aqui para vocês. Então, uma das perguntas que mais me fazem, por que vocês foram morar na França? Bom, eu vou falar aqui resumidamente, né, porque a história é um pouco longa, mas basicamente é porque meu marido recebeu uma oferta de trabalho. Isso foi antes da pandemia, no ano de 2000, no início de 2000, não, final de 2019. E os planos é que nós estivéssemos vindo em 2020, né? Basicamente ele foi transferido, né, transferido pela empresa, né? Então ele trabalhava na fábrica no Brasil e foi transferido. Recebeu uma proposta para vir trabalhar na França. E nós iríamos vir no ano de 2020. Né? Mas como veio a pandemia acabou atrasando todos os planos e por isso nós viemos no ano de 2022.
né? Então, basicamente, nós viemos por questão de trabalho. É lógico que muitas outras coisas também motivou a nossa mudança, né? O fato de morar na Europa, o fato de ter acesso a outra cultura, o fato de poder também aprender uma nova língua, o fato de poder estar próximo de países que eu, particularmente, quero muito conhecer, né? Quero muito viajar e conhecer. Então, tudo isso foram fatores motivadores para que nós viéssemos morar na França. E com isso, né, com a nossa vinda aqui na França, outra pergunta. Você teve filhos na França? Sim. Seus filhos são franceses? Não. Tivemos 2 filhos. Nós mudamos para a França em janeiro de 2022 e eu descobri que estava grávida no final de abril de 2022, né? Então foi algo muito rápido. Assim que nós nos mudamos, né, eu já descobri que estava grávida do meu primeiro filho, do Miguel. E o Rafael, ele nasceu em outubro de 2024. Então foi muito rápido, assim, né? Então por isso que até que marcou um pouco do meu distanciamento, né, até com o próprio canal, né, porque como minha vida ficou bem doida, né, muita coisa pra gente dar conta tudo ao mesmo tempo. No dia que meu filho, o primeiro filho, o Miguel, completou 1 ano, no dia 24 de janeiro de 2023, eu descobri que estava grávida do Rafa. E daí o Rafael nasceu o ano passado, né, no dia 2 de outubro. Como é ter filhos na França? Eu digo que eu não tive filhos no Brasil, né, então eu conheço na teoria, né, como que é a parte de se ter filhos no Brasil, né? Lógico, eu tenho família, amigos, né? Todo mundo que várias pessoas tiveram filhos lá. Mas na França, digamos que eu tive que aprender, lógico, né? E isso para mim foi um dos meus primeiros desafios ao estar aqui, né? Porque foi algo muito recente, logo, né, após a nossa mudança para a França. E eu tive que entender, né, como que se marcava um médico, como que se marcava um exame, aonde que se ia para fazer os exames, né, de pré-natal. Tinha a questão da língua, né, então no começo, graças a Deus, Deus colocou muitos anjos na nossa vida, né, pessoas na nossa vida que foram me direcionando, né, então me indicaram na época um médico, obstetra. O obstetra, ele falava inglês, então facilitava pra gente, facilitou isso pra gente, né, então ele já direcionou a gente aonde fazer os exames, né, em relação à maternidade. Então a maternidade, eu tive numa maternidade que é bem próxima à minha casa. Então tudo isso, né, foi algo que eu e meu marido tivemos que aprender, né. Então assim que nós mudamos, tinha toda a questão de adaptação e logo em sequência também já veio essa parte da maternidade. Mas se vocês quiserem, né, que eu explique melhor como que foi, daí deixa aí nos comentários, né, que eu posso fazer um vídeo depois explicando, porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito grande. Como foi a adaptação com 2 filhos? Não foi, está sendo, né? Está sendo, né? Então o Miguel e o Rafael, eles têm apenas 1 ano e 8 meses de diferença. É pouco tempo, né? Não é à toa que as pessoas me veem, né? Quando eu tô com os 2 na rua, né? Tem muita gente que olha assim e fala assim, nossa, 2, né? Foi até, né, entre parênteses aí vem uma curiosidade. Estivemos no Brasil em dezembro, né, do ano passado, ficamos até janeiro, né, ficamos quase 2 meses lá. E eu saía para passear com os 2 e o nosso carrinho é duplo, né, é um carrinho só para as 2 crianças. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, 2 filhos? E eu ficava me perguntando, gente, 2 filhos, será que eu tô errado de ter 2 filhos? Mas acho que é porque os 2 são muito novos, né, muito pertinho, né. E muitas pessoas, inclusive, pensavam que eram gêmeos, e eu, não, eles têm 1 ano e pouco de diferença, né? Mas isso aí é só uma curiosidade, né, em relação aos 2, como que está sendo, né? Então está sendo ainda, né? A gente ainda está num processo de adaptação, né? Assim que o Rafael nasceu, eu tive ajuda, né? Minha mãe veio pra cá, veio pra França, pôde ficar comigo aqui durante um período, né? Logo na sequência eu fui pro Brasil, então passei quase 2 meses no Brasil. Então, durante todo esse tempo, tendo apoio, né, além de mim e do meu marido, para cuidar dos 2, então nós também tínhamos, né, a nossa família para nos ajudar com eles. E quando nós voltamos, né, de viagem, foi quando nós nos deparamos com a realidade. Falei, agora, realmente, somos nós 2, para com os 2, né, para com as 2 crianças. Mas eu confesso que tem sido mais fácil do que eu pensei, né, mais fácil do que eu pensei, né.
É desafiador, lógico que é desafiador, né? Meu filho mais velho, ele tá na fase dos 2 anos, né? Então, quem tem filho nessa idade sabe, né, dos desafios que os 2 anos já dá, né? Mas tem sido, eu digamos que tem sido surpreendente. Eu acho que de tudo que eu vivi na minha vida, de tudo que eu já vivi na minha vida, eu acho que a maternidade me completou. E por mais que tenha muitos desafios, né? O amor, eu acho que supera tudo. O amor que eu tenho por esses dois, pela minha família, eu acho que é o que me restabelece, né? E também me dá motivação para continuar, né? Para conseguir fazer as coisas para minha vida, para minha casa, para minha família, né? Como o Miguel reagiu à chegada do irmão, gente? O Miguel, ele é um príncipe, para não dizer outra coisa. Ele é uma criança encantadora. Eu confesso que eu fiquei muito apreensiva. Eu achei que ele ia dar mais trabalho do que deu, né? Eu achei que ele ia ficar com mais ciúmes, eu achei que ele ia querer mais colo, eu achei que ele ia regredir em relação a algumas coisas, né, que ele já tinha, né, avançado em relação à vida dele, né? Mas não, ele é super carinhoso, ele é super amoroso com o irmão. Agora tá numa fase tão gostosa porque o irmão ele já interage, né? Ele já ri com o Miguel, né? O Rafael já dá risadinhas, já quer, você percebe que ele tá perto, né? Quando ele tá perto, que ele quer brincar, né? Com os dois, que o Miguel já quer brincar com o Rafael, né? Então, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz pro Miguel foi ter dado o irmão para ele. E eu desejo fielmente que os dois possam crescer juntos e serem melhores amigos para a vida. Tem uma pergunta que alguns amigos principalmente mais fazem, principalmente quando eu vou para o Brasil. Pretendem voltar para o Brasil? Quando que vocês voltam para o Brasil definitivamente? E, gente, isso aí tá nas mãos de Deus, né? Deus sabe, Deus está cuidando de tudo. Não temos data, né, para retornar ao Brasil. Nós, quando nos mudamos definitivamente, né? Inclusive, nós demos a saída fiscal do Brasil, então hoje nosso endereço de residência é a França. E não temos data, né? Porque, enfim, né? Hoje a nossa vida acontece aqui, né? Em relação ao trabalho, em relação à escola, né? Do Miguel, em relação à saúde, enfim, toda a nossa vida está se adaptando ainda para a França, né? Então, não temos ainda data definitiva de volta, né? Então, eu costumo sempre falar, né? Sempre quando me perguntam isso, eu falo, está na mão de Deus, Deus sabe. Enquanto isso, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, né? Estamos aqui trabalhando e rezando para que Deus possa cuidar e nos mostrar o melhor caminho. Quais são os planos para o canal, né? Então, algumas pessoas que me perguntaram, né? E aí, você não vai voltar a gravar seus vídeos, né? Volta a gravar seus vídeos, que me incentivaram, inclusive, né? A voltar a gravar os vídeos, né? E me perguntaram quais são os planos, né? Desenha seus planos para o canal, né? E, gente, eu tenho muitos planos, né? Eu, graças a Deus, eu tenho muitos planos, né? Eu gostaria de gravar mais conteúdo para vocês, eu gostaria de gravar conteúdos específicos falando da nossa vida aqui na França, da nossa rotina, do nosso dia a dia, como que foi o processo de adaptação, né? Desde quando nós chegamos até agora, né? E contar um pouquinho da nossa experiência com a parte de saúde, a parte de trabalho, custo de vida, enfim, tem muito assunto que a gente pode abordar, né? Que eu consigo abordar e trazer aqui para vocês para o canal. Né? Então, sim, eu gostaria, né, inclusive que vocês, né, colocassem aí, né, o que vocês gostariam de ver, né, o que vocês gostariam de ouvir, né, que eu pudesse contar um pouquinho mais para vocês aqui no canal. Tem também a parte da maternidade, né, tem muitas pessoas também que ficam curiosas, né, como que foi a questão da maternidade, dos meus partos, né, do meu parto do Miguel, do Rafael, né, aqui. Né? Então, enfim, né? Os tópicos, né? Os temas são infinitos, né? Mas eu tô bem empenhada, né? Tô bem empenhada, né? E eu espero que vocês também possam, né? Colaborar comigo aí nesse retorno, né? Me ajudando, me motivando, me incentivando também, né? Para que eu consiga perder um pouco da vergonha e retomar o conteúdo para vocês aqui no canal.
Bom, por fim, eu agradeço o carinho, a paciência, eu agradeço todo o incentivo que eu já venho recebendo, principalmente por parte do meu marido, né, de poder retomar aqui o conteúdo para vocês. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de deixar um like também, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, né? Uma das minhas metas aqui para o canal, uma das primeiras metas é bater os 1000 inscritos, né, o mais rápido possível. Né? Porque daí também o YouTube ele começa a me liberar outras ferramentas, inclusive para que eu possa gravar mais para vocês. Obrigada, gente. Um beijinho. What's it like